situação do se fazer, existe o fazer no sentido da palavra mesmo, de, tipo assim, elaborar alguma coisa. Muitas de nós, mulheres, estamos em elaboração interna. Ele não era mais mole como o Manuel de Barros cantou. Ou cantou, não, escreveu. Olha o ato falho, achando que é uma música. Eu sempre levo pra música. Escritora, né? Escritora, compositora, mistura tudo. Coisa linda. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos começando mais um Central Delas, a nossa rede de apoio de mulheres para mulheres e com mulheres. E hoje a gente veio trazer aqui mais um assunto. Hoje a gente trouxe uma escritora, hoje a gente trouxe um pouco de cultura e trazer aquele momento mãe, mulher. Ela vai contar para vocês o mini currículo dela, que também é extenso, né? Eu só trago mulherão, eu só trago essas mulheres que traz diferença na vida de vocês. Então, eu vou trazer aqui para vocês a nossa convidada, que é a Flávia Pires, que vai apresentar hoje para vocês o livro dela que ela está lançando e um pouco da história dela. Conte para nós, Flávia, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Um pouco da sua história, um pouco do seu livro, como você chegou e as histórias que tem nele, que a gente já viu um pouquinho aqui, nossa, coloca a gente para viajar. Fala assim, meu Deus, parece que eu estou voltando nas minhas memórias. E é muito gostoso. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu estou tão feliz que eu estou falando com você, porque agora no bastidor a gente estava conversando um pouco e eu tive a chance de sentir a sua energia, assim, sabe? Gratidão. E gente, onde que eu olho para contar que é de verdade? Ela é de verdade, a Débora, ela é de verdade. Ela é uma pessoa, assim, que te trata bem, que te recebe meio que te abraçando, sabe? Então, gratidão. Dá uma tranquilizada, né? Porque às vezes você fica um pouco nervoso, enfim. Pra quê? A gente só vai ter um bate-papo, uma conversa, contar uma história. E é uma rede de apoio onde a gente está sempre tentando trazer isso. O calento, é trazer um pouquinho de mulher para mulher. Nós não somos aquela marca, né? Mas nós somos de mulher para mulher. Todas. Isso. Muito obrigada, de coração. Eu que agradeço. Então, conta um pouco de você. Me passa o seu currículo primeiro. Vamos falar quem que é Flávia. Eu sou uma filha. Todo mundo é filho de alguém. Claro. Mas eu acho que eu sou filha de muitas mulheres. Porque eu tive o prazer de, na minha casa, passar a minha bisavó. Então, teve um momento na minha vida que a gente cuidou da nossa bisavó. Então, a minha bisavó estava em casa, a minha avó estava em casa e a minha mãe estava em casa. Isso é tão difícil, né? Já tantas gerações. Então, a gente tinha todas essas gerações coabitando a mesma casa. Que lindo. E essa geração, a gente termina se transformando no somatório das mulheres que vieram antes de nós. Né? Nossa ancestralidade. Nossa ancestralidade. E, então, assim, quando eu não consigo falar de mim sem me dissociar das mulheres que me fazem. Aí eu lembro, sei lá, das minhas professoras, das minhas amigas. E, enfim, eu acho que eu sou o que quase toda mulher é. A soma de todas as mulheres que precederam, né? Exatamente. E culminou em alguém que é uma servidora pública, que é mãe, que escreve, então é escritora, dramaturga. Eu gosto de escrever música, sou compositora também. Que lindo. É isso. Que lindo. E nisso veio todas essas ideias, né? Sim. Do lançamento de um livro. Como começou essa ideia, Flávia, de lançar um livro? Porque você já fazia música, já fazia, né? Então vamos lançar um livro. De onde surgiu essa ideia? Como que você começou assim, fazendo? Vendo as pessoas interessantes que eu conheci, as histórias que eu ouvi, eu sempre quis cristalizar o que estava diante de mim. Você já teve a sensação de estar com alguém muito interessante, ou muito inteligente, ou dizendo uma história e você falando assim, meu Deus, eu queria guardar isso num pote. Uma caixinha, um potinho. E eu queria ver isso, ou eu queria contar para todo mundo, mas você acha que se você carregar aquele pote cheio de água, ele vai derramando e você vai perder o que você escutou, então você queria guardar.
E eu inventei a história da Memória Alice Realidade Rosa nesse livro. E eu fiquei com vontade de fotografar esse pensamento por meio de um livro para que fosse o potinho que todo mundo conseguisse ter o seu em casa. Em casa, né? E quando que você começou a escrever ele? Ele começou há 12 anos. Nossa, é um projeto longo, então ele não é assim, eu comecei semana passada e... Não. Assim, que legal. Há 12 anos eu participei de uma oficina do Sesc com a presença de vários artistas de ramos diferentes. Em Cuiabá? Em Cuiabá. Olha só, bem regional. E tinham as estrelas da nossa cidade. Ali do meu lado, eu estava muito emocionada e muito feliz de estar do lado deles. E junto com toda essa constelação, tinham duas atrizes. E elas, quando elas falaram da vivência que elas tinham na profissão de atriz, disseram que elas precisavam de roteiro para fazer peça de teatro. E eu pensei, né? Eu podia fazer um roteiro de uma peça e entregar para essas meninas aí, de repente, né? Não tô fazendo nada. Aí voltei para casa, fiz a peça, né? Encontrei com elas, convidei elas para ir para minha casa, mostrei. Elas, muito sem jeito, falaram assim: olha, a história é muito boa, mas precisa arrumar. Só que naquele momento eu trabalhava numa instituição financeira, cantava na Casa do Parque, fazia composição. Eu falei, eu não vou dar conta de mexer nessa peça e guardei e ficou. Quando foi no ano passado, final do ano passado de 2024, eu conheci uma pessoa que me disse que era ator, que trabalhava com peças e tudo. Eu falei, tem uma peça guardada. Faz tempo. Faz tempo. Então me mostra essa peça. Aí voltei para casa, cadê a peça? Sumiu. Imagina. Reescrevi, porque estava aqui em algum lugar. Estava onde? Na memória. Que a gente vai falar tanto das memórias, né? Que lindo. E aí eu trouxe essa peça da memória, reescrevi, mostrei, ouvi a mesma resposta, precisa trabalhar. Só que eu falei, não, agora eu vou fazer, porque ela apareceu 2 vezes na minha vida. Eu não vou deixar ela sumir por 12 anos e encontrar ela de novo. Vou aproveitar essa chance e finalizar a peça. Peça finalizada. Eu comecei a apresentar para algumas pessoas que me disseram que a peça deveria acontecer. Tanto é que vai. Essa peça vai acontecer no Zumira Canavarros. Ainda está sem data, mas vai acontecer. Então, eu falei, bom, agora a gente tem a peça. Aí voltei para o pensamento da caixinha, que todo mundo deveria ter um cantinho para poder guardar a sua peça favorita ou alguma coisa que assistiu em forma de documento para voltar naquela frase que fez sentido e que mexeu com ela. Porque tem um filme que você fala, aquela hora do filme que sai do elevador e ele diz aquela coisa, aquilo ali, bateu. Eu faço isso com o Instagram. Eu leio alguma coisa, eu printo, porque eu deixo guardado no meu álbum. Exato. Porque tem vezes que eu falo assim, eu preciso voltar ali e ler aquela, mas eu não lembro qual que é. Aí eu vou lá e leio. Pois é. A gente tem que buscar aquela memória daquele momento que te fez refletir. Isso. E a gente não se dá conta, mas no passar do dia, esse momento do elevador, esse momento do Instagram que você está dizendo, acontece o tempo todo. Toda hora tem alguma coisa que você fala, puxa, devia anotar isso, e as coisas meio que vão se dissolvendo, vão se perdendo, né? Isso, e aí, por isso eu vi a importância de fazer um livro, e por isso a Memória Alice Realidade Rosa é uma peça que se tornou um livro. Nossa, que legal. E como que você consegue conciliar a sua vida de servidora e escritora ao mesmo tempo? Quais são os momentos que você faz isso? Como que você consegue conciliar tudo isso? A minha conciliação se dá em razão de uma excepcionalidade na minha rotina. Como eu levo sempre meu filho para fazer tratamento, porque meu filho faz tratamento de saúde toda semana, eu passo algum tempo na sala de espera, enquanto ele faz os tratamentos dele. Viu, mães? Essa é a nossa grande fala aqui. A gente estava falando hoje, na parte da manhã, sobre a gestão do tempo, sobre quem quer, faz. Encaixa, não arruma desculpas, né? Você pegar assim, mas meu filho tem que fazer um tratamento, eu vou ficar lá só esperando. Só esperando, e você lança um livro durante uma sala de espera. E é o que você está fazendo, né? Sim, mas eu também acho, às vezes eu acho assim que essa
situação do se fazer, existe o fazer no sentido da palavra mesmo, de, tipo assim, elaborar alguma coisa. Muitas de nós, mulheres, estamos em elaboração interna. Para que eu fizesse esse livro, essa peça, eu levei 12 anos elaborando uma situação interna. Então, às vezes, quando isso não está se transformando necessariamente em um livro, a gente pode estar na nossa fase de introspecção para fazer esse trabalho. Para fazer esse trabalho de confecção mesmo do livro, né? Sim. Acho que ao meu lado, na sala de espera, todas essas mães estão escrevendo o livro da vida delas ali. Com certeza. Você bateu no microfone, fez um barulhão aqui. Certo. Pronto. Pode voltar. Eu tenho que bater nele de novo? Pode retomar o raciocínio, desculpa. Mas pode continuar, né? Meu raciocínio é assim, eu bato na minha cabeça, aí funciona, aí eu bato de novo, aí para de funcionar. Pode continuar. Besta. Adorei essa. Essa não vou nem cortar, hein? Essa gargalhada. Parou de funcionar, ela já falou como que ela funciona. Por isso, já gostei, né? Então, deixa eu só voltar a pensar. Agora eu que tenho que bater na minha cabeça. A gente parou na sala de espera. Então essa ideia de cada um estar escrevendo a sua história é aquele negócio do tempo correto, o tempo certo, né? Tudo tem um tempo certo, tudo tem uma maturidade. Eu acho que eu também estou vivendo isso na minha vida, tudo teve um tempo na minha vida. Eu enfrentei algumas dificuldades e hoje eu venho colhendo algumas coisas, e para isso que hoje a gente está aqui no podcast, tentando levar essa experiência do meu dia a dia, mesmo que foi experiências sofridas, difíceis, fazendo algo diferente, que talvez esse seja o meu legado, como esse livro seu. O seu dia a dia, às vezes você fez o seu dia a dia uma coisa diferente para deixar um legado, deixar uma história, né? Deixar uma lembrança numa caixinha, num livro para alguém. E é isso que a gente tem que ter primeiro o autoconhecimento. Para você ter o autoconhecimento, para você poder fazer essas memórias, escrever isso. Eu tive que me reconhecer, eu tive que me conhecer para entender que estar aqui e ajudar mulheres talvez seja aquilo que eu vim para fazer. E a gente tem que buscar isso, né? Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para você sobre o livro. O que está escondido dentro do livro? O livro, ele Mostra o livro. Mostra ele. Vamos falar um pouquinho sobre o livro. Aqui, Memória, Alice e Realidade Rosa. Ele vai lançando. Ele chegou essa semana, né? Chegou essa semana. Novinho, gente. Ele tá quentinho, saiu do forno agora. Pois é. Dentro do livro moram informações, mas para além das informações, tem coisas escondidas como... Eu tinha uma visão muito clara de um riacho que passava por trás de uma casinha em alguns livros que eu li da infância. Como Manuel de Barros, quando fala do livro como um rio de vidro mole que corre, né? Como o riacho da Narizinho, da casa da Narizinho, do sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, eu sempre tive uma visão da infância, ou do que fosse, assim, muito puro e mais inocente do nosso coração. Aquele quadrinho que você vai em sala de espera de dentista, de médico, e você olha, tem aquela casinha e tem aquele riachinho. Todo mundo conhece esse quadro. Já viu esse quadro. E eu acho que, como a gente viu muito esse quadro, eu sempre imaginei, assim, que um lugar feliz fosse esse quadrinho. Eu ficava sempre imaginando ali. E quando eu passei por algumas coisas difíceis na minha vida, eu tentei pular dentro desse quadro, dessa visão bucólica, né? E nos meus momentos de tristeza, esse rio ficou... Ele não era mais mole como o Manuel de Barros cantou. Escreveu. Olha o ato falho, achando que é uma música. Eu sempre levo pra música. Escritora, né? Escritora, compositora, mistura tudo. Coisa linda. Mas esse rio mole, ele ficou duro pra mim, na minha lembrança. Quando eu fui, eu tava triste, eu entrei no quadro e o rio secou. E o rio empedrou. E eu cito isso dentro de um poema num momento de dor, em que ele fala sob o rio de vidro.
Então, eu falo desse rio, que eu ia para Manoel de Barros, mas o meu rio, no momento da tristeza, ele virou um rio que era mole e em vidro, né? Sob o rio de vidro, eu fiquei aos cacos, que é o caco de vidro, quando você... Foi a minha visão mais perto da tristeza, foi em relação a isso. Então, dentro do livro tem coisas escondidas, como o momento de tristeza, que esse que eu acabei de falar, e o momento mais feliz da minha vida, que eu também estava contando para vocês, que está na página 22. Então, tem um monte de... Apesar de ser um livro curto e fácil de ler rapidamente, tem um monte de mini histórias escondidas por trás de uma linha só. Que estão dentro de lembranças, Exatamente. né? E a gente vive de lembranças, né? A nossa vida é de lembranças boas, ruins, mas são as lembranças. E você já viveu alguma memória dessas inventadas? Das memórias inventadas, eu tive... Na verdade, assim, eu imaginava, quando criança... Eu falo no livro sobre um momento da personagem em que ela não acessa a caixa de brinquedos, os brinquedos dela. E nessa ausência desses brinquedos físicos, porque estão guardados, ela brinca com galho, pedra e areia. Que acontece muito, né? Com quase toda criança que... o meu filho, quando ele era menorzinho, eu entregava o brinquedo para ele... Ele brincava com embalagem, né? Quantas crianças... Acontece muito isso. Né? A criança mais menorzinha, ela não sabe o valor econômico do presente que você entregou. É muito comum alguém dar um presente caríssimo para uma criança e ela ficar brincando com um copo descartável. Uma garrafa PET a tarde inteira. E... Sobre essa memória, eu criei muitas memórias imaginadas na minha infância que ficaram refletidas nas letras desse livro, nas páginas desse livro que você consegue localizar também. Que legal. Você podia, no meio da nossa conversa, deixar alguma dessas mensagens, leia uma pra gente. Eu leio. Você fez uma coisa agora há pouco antes, ali nos bastidores, ela falou, fala um número, né? Então eu vou falar um número e você abre, tá bom? Beleza. Porque, gente... São poemas lindos, não é só um livro, são poemas, são lições, né? Vamos no 23, o que nós temos na página 23? Beleza, peraí. Achei. Olha só. A memória diz: todos fazemos um país que só dentro de nós pode existir. O seu é desenhado com giz. E é bem feliz. Perfumado com rosa e com o amor que gostaria de conhecer. Com seu nome de princesa, Alice quase virou abóbora. Tornou-se alguém nada especial, do jeito que imaginava se tornar. Era comum como uma segunda-feira. Fazia promessa de início de ano, gostava de ver televisão, acreditava em horóscopo e torcia para o Vasco. A mocinha da nossa história, com o nome de princesa, nunca se interessou em contos de fadas, porque sequer chegou a conhecê-los. Então, aqui, que lindo. Esse trecho fala que a Alice, no início do livro, ela é contada como uma menina comum, ou uma mulher comum, uma pessoa que pode ser qualquer uma de nós, que torce para um time, que vê televisão, mas no decorrer do livro, a gente vai descobrindo a unicidade dessa personagem. E que toda pessoa que parece que é só uma segunda-feira, no final das contas, pode ser um imenso feriado. Exatamente. Toda pessoa, eu acho que se a gente se der atenção de olhar para ela de verdade, quem sabe ela seja, assim, um infinito de informação e de coisa bonita para poder enxergar. E esse livro fala sobre isso. Eu posso colocar sobre um pensamento que eu estava tendo ontem, quando eu estava no banho. Eu fiquei pensando, nossa, você tem um podcast, você está apresentando um podcast, quem diria? Eu que tinha vergonha de chegar perto do microfone. Eu falei isso pro Murilo agora há pouco, falei, eu não acredito que eu tô fazendo um podcast, que eu tô falando no microfone. Mas as memórias, eu era uma simples Alice, eu era uma simples menina que foi casada há 22 anos e depois passou por um casamento abusivo. Mas todas as memórias, tudo que vieram trazer, né, me transformaram numa pessoa que me fortaleceu e me trouxe tanta informação, porque eu tive que buscar o conhecimento. Eu me tornei uma pessoa que hoje eu falo assim,
Eu tenho que até agradecer por tudo que aconteceu de ruim, porque hoje eu sou tanto conhecimento, é tanta coisa que veio, com tantas memórias que vieram durante todo esse processo, que hoje eu falo, cara, hoje posso ser um feriado. Eu não sou mais só uma segunda-feira. Que é esse recado que ela fala também aí no livro. Exato. No começo do livro, ela é só uma segunda-feira, e à medida que o livro vai passando, talvez ela seja outros dias na semana. É um pouco sobre isso. Quando a gente atravessa assim, a vida, parece que todo mundo é comum, todo mundo é ordinário, todo mundo sempre esteve ali. Mas todo mundo, ou quase todo mundo, é extraordinário se a gente olhar para ele com carinho. Sim. E você me contando sobre as coisas que te aconteceram e que foram fazendo a sua memória, e que você hoje é essa colcha de retalhos formada dessas coisas que te aconteceram e tudo. Eu acho que é uma inspiração você pegar alguma coisa que pode ter sido triste. Sim. E se valer disso. Eu acho que se valer, é difícil falar se valer de uma coisa ruim, mas em cima do que aconteceu, você criar forças tão grandes assim, que transcendem você mesma, para você poder atingir outras mulheres, para fortalecer essas mulheres, para que elas não passem o que você passou. Essa é a ideia. É muito. Você tá de parabéns pela sua iniciativa, pela sua coragem. Que a sua voz chegue em muitas mulheres. Essa é a ideia. É pegar os retalhos, agora eles já foram reconstruídos. Ele virou uma colcha de retalhos. E agora é pegar essa colcha e cobrir outras mulheres que passaram ou passam pelo frio que eu passei. Então essa é a ideia. É trazer a voz das mulheres, é trazer as vivências através do conhecimento, através das memórias que eu pude, que eu tive que acessar. Porque para mim me curar, para que eu possa me curar também, trazer, eu tive que acessar memórias da infância, do que eu passei, o porquê que eu busquei esse tipo de relacionamento abusivo, o que eu estava buscando, que tipo de proteção, entendeu? Então vai muito da minha infância também. E tem muitas mulheres que vão estar vendo a gente falando de memórias, de buscar lá na infância coisas que elas viram dentro de casa e elas buscaram proteção e encontraram pessoas erradas. E piorou tudo, né? Então, a gente busca sempre dentro das memórias, a gente tem que buscar a nossa criança interior e o que a gente vivenciou. E esse livro, parece que ele traz um calento de coisas, porque hoje a nossa sociedade está tão machucada, que está faltando isso. Está faltando um pouco de literatura, um pouco de doçura. E esse livro, ele traz bastante doçura, né? Eu espero que quem tiver acesso a ele tenha um pouco dessa doçura que tem nele, esse conteúdo que traz nele para dar um calento. Eu sempre falo que principalmente depois do Covid, a sociedade ficou bem mais adoecida porque ela teve que se fechar e aí não houve essas trocas que a gente tinha quando infância, quando criança. Então, a gente tem que trazer essas histórias novamente na vida das crianças que estão todas dentro do celular, né? Estão todas fechadas. Hoje ninguém lê um livro, não traz uma história gostosa dessa. Eu fiquei muito emocionada essa semana, porque tem uma coisa, quem tiver o sonho de escrever um livro, eu torço para que consiga escrever. Se eu pudesse ajudar, eu queria ajudar todo mundo que quer contar a sua história ou deixar uma mensagem para as outras pessoas, que pode ser uma mensagem boa. Porque nessa semana, uma futura leitora que vai receber meu livro em Florianópolis, entrou em contato comigo e ela tem 12 anos. Nossa, que lindo. Talvez, eu não procurei saber, mas assim, pode ser que ela esteja iniciando na literatura agora, né? Uhum. E imaginar, isso é uma vitória nos tempos de agora. Sim. A gente despertar o interesse numa menina. Uma menina, é tão difícil. Isso pode talvez mudar a vida dela. Se ela gostar desse livro, ela pode começar a ler vários outros que vão empoderá-la. Exatamente, que vai trazer o conhecimento, né, para elas. E você já guardou alguma dessas memórias inventadas? Se eu já guardei memórias inventadas,
Deixa eu pensar aqui. Para fazer música, Meu filho é cantor, mas um dia eu quero que ele conheça os compositores aqui de Cuiabá. eu quero muito conhecer seu filho. Quero muito. Só rock. Acho que rock eu ainda não fiz. Adoro rock. Eu já vi pelo teu estilo. Quando ela chegou aqui, gente, vocês têm que ver o estilo dela. Aliás, eu quero até explicar, né? Muita gente tá falando... Muita gente não. Poucas pessoas, mas me falaram sobre eu estar sempre com a mesma roupa. Eu estou sempre com a mesma roupa porque eu gostaria muito que a minha que a minha cabeça e que o que eu tenho a dizer chegasse antes da minha aparência. Olha só. Porque assim, primeiro que às vezes a gente tende a se distrair. Né? Você vai olhar alguma coisa na pessoa e termina que você não observa a mensagem que ela tem a dizer em razão de alguma coisa. Comum. Você vai olhar sei lá, algum aspecto na pessoa. Então eu queria ser o mais neutra possível para que a minha mensagem fosse o que viesse a chamar a atenção no que eu tenho a dizer. E também para ter uma uniformização dessa estética. Sim. Sempre que eu me apresentasse nos espaços. E também eu não tenho dinheiro para ficar comprando várias roupas também. Inclusive, essa é uma das partes que me faz tanto querer vender meu livro para pagar meu próximo, que já tá pronto. Já tá pronto? E que você vai amar. Ai, nossa. Que é sobre Maria Taquara, Teresa de Benguela e Mãe Bonifácia. Nossa, as histórias aqui da nossa... De mulheres. De mulheres Sempre mulheres. Fortes que você vai estar trazendo aqui pra gente. Sim. E as memórias? Me fala sobre qual que você guardou. Qual memória inventada que você já guardou? Uma memória inventada que eu tenha guardado... A gente faz reticências nas lembranças sobre as pessoas, eu acho. Então você tem, eu vejo você segunda-feira, que não é mais segunda porque você é um feriado. Olha só, lindo. Eu vejo você num feriado e aí eu te vejo em outro feriado. E nesses espaços, nesses hiatos, a gente vai colocando nossas impressões. E aí no todo de você, eu vejo você misturada entre o que eu realmente vi e nas projeções, nas minhas idealizações. Esse livro é a história de uma filha que não viveu tantos dias de feriado com a mãe, tantos dias necessariamente felizes. E por isso ela precisou inventar histórias no decorrer do tempo para poder se apegar à saudade que ela vai ter dessa mãe. Então a mãe é uma mistura do que aconteceu e do que ela gostaria que tivesse acontecido. É aquilo que a gente idealiza. Às vezes é uma vida que a gente idealizou, até mesmo ao lado de uma pessoa, mas você não teve oportunidade de vivenciar isso. E aí começam-se a memória da gente começa a fazer essas idealizações, essas histórias, criando histórias. E tem gente que vive disso, né? Vive de estar encantado por histórias assim. Que lindo, que ótimo isso. Eu tenho mais uma pergunta para você. Tem alguma cena que você tenha vivido que está no livro? Tem cenas que eu fui coadjuvante. Eu assisti a cena e eu não era a pessoa que estava vivendo. Sim. E teve uma cena em especial que a Alice fala que viu a mãe, só que a mãe já tinha falecido. Nossa. Ela viu uma pessoa na rua e ela ficou seguindo a pessoa com os olhos até virar a esquina, querendo que aquele instante não termine, porque ela tá com saudade e ela matou a saudade da mãe naquela pessoa estranha que estava andando pela rua. Nossa. E quando eu estava indo para a escola, quando eu era adolescente, eu cruzei com um senhor muito parecido com meu avô. E aí eu decidi que eu ia chegar na segunda aula, porque eu ia ficar seguindo aquele senhorzinho a metros de distância dele. Sério? Que e você fez isso? Eu tinha acho que 17 anos. E aí eu falei, tô com medo dele achar que, sei lá, eu sou uma stalker, alguma coisa assim. Tá perseguindo. Tô perseguindo. Mas eu olhava assim, ele andava com o mesmo andar do meu avô e ela era aquela pessoa. Então existem pessoas que nos fazem lembrar de quem a gente ama e às vezes a gente sente vontade de ficar perto delas só pra matar a saudade. Então esse momento acontece no livro, quando ela olha pra pessoa que tá na rua e se lembra da mãe.
E eu acho que isso pode acontecer nos nossos afetos. O chamado de você deslocar o afeto de um objeto para o outro, porque o outro te faz lembrar quem você amava, né? Eu vou falar uma coisa, eu fiz isso semana passada. Sério? Sério, entrou o meu falecido marido, eu fui casada, né? Meu primeiro marido, 22 anos. E entrou um rapaz na academia, como eu sou personal, e grandão, assim, ele foi entrando. Eu parei, eu tava contando, 1, 2, eu tava na sequência. Eu falei assim, fica um pouquinho. Eu deixei a minha aluna pra andar atrás dele, assim, ó. Parecia que eu tava vendo o meu falecido esposo entrando ali. Eu falei, gente, mas... Aí eu fui até o bebedouro, voltei, ela falou assim, o que você foi fazer? Eu falei assim, eu fui seguir, eu fui matar minha saudade. Ela falou, de quem? Eu falei, do meu falecido. As pessoas fazem eu falei assim, ele era muito igual. Eu fiquei esperando, às vezes, eu não estava vendo uma assombração. Aí eu falei, não, era só a minha memória indo junto, assim, relembrando. Eu falei assim, nossa... Bem diferente mesmo. E aí, só que assim, a Alice fala isso assim, eu vi uma pessoa na rua e olhei para ela alguma coisa. Queria saber se essa pessoa roubou a lua que parecia o sol quando ela estava perto de mim. Então ela faz isso de uma forma poética, sabe? Com desenho de sol e de lua, que tá andando pela rua, tem um jogo de palavras, assim. Então é bem gostoso você lê alguma coisa que passa uma mensagem sobre uma cena e que tem uma imagem, inclusive, da pessoa passando, né? Seja ela, qual pessoa você vai colocar nesse lugar que você está sentindo falta. E que também tem uma trama de palavras que sustentam a beleza da escrita, né? É toda poesia, né? É um livro inteiro de poesias. De poesia. Leia mais uma pra gente. Leio. Vamos. Deixa eu abrir aqui. E Ali, você pode abrir em qualquer uma. Todas são em forma de poesia. Posso falar o número, então? Pode, Murilo, fala. Vai até 63. Vamos ter participação especial de Murilo. 43. Você já viu que a gente falou... As 3 pessoas falaram o número 3? Olha Pois o portal se abrindo, um portal de muita energia. Ela falou 13, eu falei 23 e você falou 43, olha só. Olha, eu preciso começar na 42 porque o poema ele passa pelas 2 páginas, Fique entendeu? à vontade. Eu acho interessante esse... Ele é bem jovem. Acho que é o meu poema mais jovem dentro do livro. Quando acontece um gatilho, o cérebro parece que tem um monte de algoritmo. O tempo passa, a gente envelhece e vai juntando os signos. Não só os zodiacais, são questões cerebrais. Pequenos sinais que a gente vai sentindo. A gente percebe o ritmo, o jeito que anda, uma coisa que fala. É quase místico. Se tira uma onda ou não gosta de praia. Gatilho é uma pilha que ninguém explica. É quando o inconsciente avisa. É uma armadilha dizendo, corre minha filha. Corre minha filha, é verdade. Gente, aqui uma das palavras que a gente mais usa são gatilhos. Eu acho que todos os podcasts, todos, não tem uma vez que a palavra gatilho não entre. As pessoas estão dizendo muito. E esse poema, ele fala sobre isso, que às vezes você, na relação, não tem um checklist para dizer se é uma relação segura ou não para você. Mas existem alguns sinais que vão caindo no decorrer do caminho, que se você estiver um pouco atenta, né, de repente você pode observar e se salvaguardar e se proteger de alguma forma. De alguma forma, E o gatilho, ele faz isso, ele avisa você, né? Que você tá numa situação meio desconfortável. Basta você observar e querer observar, porque muitas vezes você vê o gatilho. Como era o meu caso, eu via. Mas a falta de buscar o meu eu, a falta de buscar o meu amor próprio, de me cuidar, de estar curada, né? Fez com que a minha dependência emocional deixasse eu passar todos os gatilhos. E eu passando todos esses gatilhos, eu deixei chegar a uma situação muito pesada, que foi a agressão e quase um feminicídio. Então, assim, a palavra gatilho, ela está muito intrínseca no nosso podcast. Então, como você falou, cuidado, minha filha, né? Se liga. Se liga. Deixa eu te dizer uma coisa. Com certeza. Você falou sobre alguma coisa ligada à proteção, de ter uma autoestima ou alguma defesa e caminhando ali ao lado de uma suposta
dependência emocional, quem sabe? É de buscar desde a infância Aquela figura que às vezes você acha que... Aí você busca em outro relacionamento que te faltou, entendeu? Aqui na página 41, eu acho que é uma mensagem que vai para muitas mulheres que destinam o seu afeto ou a sua atenção para lugares e pessoas que não necessariamente vão retribuir. É assim. Porque você não sabe amar quem te ama, escolher quem te escolhe e chamar quem te chama. Nossa. Eu só queria dizer para a mulher que não sabe o infinito que ela vale, tudo que ela pode ser. Nossa. Porque não entra na cabeça querer quem não te merece, reconhecer quem não te reconhece e se lembrar se lembrar de quem só te esquece. Gente, resumindo, terapia. Se você passa por tudo isso, é falta de amor próprio. Não é? É você valorizar mais o outro do que você mesmo, é lembrar de quem te esquece, né? Eu acho que foi assim que foi comigo, e eu acho que muitas mulheres que passam precisam buscar essa ajuda, ser forte para procurar ajuda, entender que buscar ajuda não é ser fraca, para não passar por isso, não deixar quem não te merece. E foi tão bonito, né, a forma que você trouxe a pessoa não te merecer e você tá ali sofrendo dentro de um relacionamento. É muito... Tem algumas coisas que isoladamente você pode abrir o livro e ler e talvez pode fazer sentido para você, ou que você pode refletir, né, sobre. E é um livro que dá para ler dentro da história, as mensagens, mas talvez receber a mensagem de forma isolada, né? Se a pessoa não tiver tempo. Sim, é maravilhoso. Conta pra gente aquilo que você estava contando nos bastidores do melhor dia da sua vida, das memórias. Eu achei tão bonito. Eu falei assim, vou pegar lá ela, vou perguntar. Eu acho que eu ainda não falei em lugar nenhum sobre... Então conta o melhor dia da sua vida fora o dia do nascimento do seu filho. Porque a gente, quem é mãe não tem como, né? A gente sempre fala que não existe. Eu não consigo mais escolher o dia mais feliz da minha vida depois que meu filho nasceu. Porque... Ele lê uma palavrinha nova, eu falo, esse é o dia mais feliz. Aí ele faz uma outra coisa, ele canta uma música pra mim, do Gilberto Gil, aí eu falo, esse é o dia mais feliz. E aí um dia vai ganhando do outro, é aquela história, vai passando uma coisa por cima da outra. É assim mesmo, mãe? Não sei. Quantos anos ele tem? Ele tem 6 anos. 6 anos, olha só. E é uma pessoa, um coração imenso. O melhor dia da minha vida, eu não sabia que eu tinha... pensado sobre ele. Eu estava numa padaria com meu irmão e a gente conversou sobre dias felizes e qual a gente sentia falta. A gente estava meio nostálgico naquele momento que você começa a falar de antigamente. E ele olhou para mim e falou assim, você estava no dia mais feliz da minha vida. Ai, até arrepiei, gente. Aí eu falei, puxa, que honra, né? Com tantos dias para se lembrar, eu estar na sua lembrança, que prazer. E aí eu fui pensar no dia mais feliz da minha vida e ele também estava. E eu descobri que foi uma tarde em especial que nosso avô se despediu de nós. Eu acho que ele teve uma intuição, não sei se ele sabia, se ele não sabia, porque a gente era criança, então não sei o que passava pela cabeça dele, mas ele teve a sabedoria de nos chamar para dar um passeio. E a gente passou a tarde... debaixo de uma árvore, brincando, não tinha nada demais, assim, era só a árvore e a gente. Que lembrança gostosa. E uma hora, eu não sei quantas horas duraram, mas toda vez que eu quero me tranquilizar, que eu quero ficar em paz, assim, eu vou para debaixo dessa árvore. Você ainda tá nela. Eu ainda tô nela, que talvez. Delícia. Brincando com meu irmão e com meu avô. Porque depois daquele dia, ele se hospitalizou. E daí ele não conseguiu mais passear com a gente. Mas ele nos entregou de presente uma lembrança bonita dele. E ele teve essa sensibilidade de querer deixar uma memória para os mais novos da família. E dessa maneira, ele é infinito até hoje, né? Viu? Porque tem uma parte no livro que fala sobre isso, sobre saudade, e diz assim, tem gente que não vai morrer nunca, né? Tem gente que continua
Com certeza. Dentro dos nossos corações, e assim vai. E essa palavra, esse dia mais feliz, eu cito... Ah, ele tá no seu livro? Tá no meu livro. Ah, então leia ele pra gente, vamos. Eu moro dentro de alguns dias que já aconteceram há muitos anos. Que lindo. E mais embaixo, a vida é uma louvação à saudade. Um emaranhado de saudade. Alice já morre hoje de saudades, se houver amanhã. Nossa. É isso. Que coisa linda. Então, deixa eu te perguntar. Você tem mais alguma informação de alguma invenção, de alguma coisa que ainda não está no livro? Uma invenção que não está no livro? Deixa eu pensar aqui. Ou ficou para o segundo livro, né? Porque o outro segundo já está pronto, né? Tá pronto. Então vamos ter que inventar um terceiro. O terceiro, eu tô fazendo um terceiro e o quarto juntos, então vai demorar. Provavelmente vai demorar. Nossa, 2 assim? Ao mesmo tempo, porque são histórias totalmente diferentes. Meu Deus, eu me admiro a cabeça de uma pessoa que consegue pensar 2 coisas diferentes. Meu TDAH é tão avançado que se eu fizer um trem e começar outro... Eu não sei como é que eu vou terminar esses livros, mas tá acontecendo. Imagina escrever 2 livros juntos, gente. Não dá certo. Eu não consigo escrever uma linha, imagina um livro. Mas tem muitas histórias que, conforme a gente vai conhecendo pessoas, vão aparecendo, né? Para escritores é mais fácil. Sim, eu fico parada pensando como que a mãe Bonifácia lidou com o que ela viveu na alforria, na liberdade que ela recebeu aos 80 anos. Nossa, 80. O que você vai fazer com uma liberdade com 80 anos? Você está sendo descartada, você não está sendo abençoada com uma coisa boa, você não está servindo mais para trabalhar. Não serve para nada, né? A pessoa vai se... Eu fico pensando como a Alice, no seu luto, né, sentindo falta dessa mãe, fecha os olhos e só vê uma mãe trabalhando sem parar, sem olhar para ela. Ela teve a compreensão e a sensibilidade de olhar para essa mãe sem cobrar a atenção que ela não recebeu. E ter a empatia de saber que a mãe dela era uma mulher muito atarefada e ela fez o melhor que ela podia. Isso é sair do seu próprio lugar de exigência, de direito, de atenção e de afeto para entender que o outro estava muito sobrecarregado e trabalhando demais, que é a realidade da maioria das mães. Sim. E eu também fiz o exercício. Então, acho que a escrita, né, a elaboração de alguma coisa que você queira fazer, passa um pouco por você tentar se colocar, porque é impossível você se colocar, mas você imaginar o que deve ser o coração e a cabeça de uma pessoa vivendo uma despedida de alguém ou não conseguindo ser suficiente para cuidar de um filho. Alice e Rosa vivem essa realidade, e as 3 mulheres que eu vou conversar, eu vou fazer um ensaio do que possa ser o sentimento delas, porque a gente não conhece, não consegue ter uma fração do que é a dor de uma mulher que recebe essa liberdade tão tardiamente, né? E que é invisível para a sociedade. Eu tenho assim, o hábito de percorrer nos meus pensamentos essas pessoas. Essas pessoas estão nos meus pensamentos. Eu fico imaginando o que deve ser estar nessa situação, e um sentimento de incompreensão ou de não ser visto é uma coisa que eu penso, e na intenção de colocar essa pessoa como protagonista, nem que seja dentro de um livro, eu procuro colocar uma parte boa dela para que os outros vejam. Sim. Para que as pessoas reconheçam. Sim. Né? É isso. Ver o melhor, né? Dessas pessoas. Porque é muito fácil jogar luz sobre quem já vive em cima dos palanques e dos holofotes. Isso é verdade. Acho que essas pessoas, não é que elas não precisem, mas é que não serei eu a fazer o papel de falar sobre elas. Acho que tem mais gente, inclusive com mais
estofo para poder falar. Sim. Eu acho que da onde eu estou e a vida que eu levo e as mulheres que eu vejo, elas é que são iluminadas, entendeu? Que lindo. São as mulheres que eu trato todo dia na Sim, sala de espera. no dia a dia. É a minha mãe, são as anônimas. Exatamente. As anônimas, as pessoas mais importantes que eu já vi na minha vida. E eu já vi gente importante. Sim. E quando eu digo gente importante, eu vi no palco, no show, não sei aonde. Não que não sejam incríveis, mas que incríveis são as pessoas que fazem a vida incrível, apesar da vida difícil. A importância está naquilo que você dá para ela, né? Também. No valor que você dá para ela. Eu sempre falo, gente, a barra de ouro, ela é um mineral. É o valor que foi dado para ela. Por isso que ela é tão cara. E se eu falar que um filho ou uma família tem muito mais valor do que uma barra de ouro? Eu não trocaria por nenhuma barra de ouro ter o meu filho. Hoje eu brinquei com o meu pedreiro, ele estava lá em casa. Eu falei, tô indo trabalhar, qualquer coisa, a porta vai ficar aberta. Aí eu falei, só cuida do meu tesouro dentro do banheiro, que Deus me livre de ficar sem ele. Aí ele falou assim, uai, mas você tem um tesouro enterrado no banheiro? Eu falei, não, meu filho tá lá dentro. É o meu tesouro. Cada coisa você dá, entendeu? Dá valor àquilo que... E essas mulheres, elas têm esse brilho, têm esse valor. Igual a mãe Bonifácia, igual você coloca, né? Aos 80 e tantos anos, essa liberdade. E quantas mulheres que ficam em relações abusivas, ficam ali porque elas não têm essa... Saem dali sem nada, sem tardio, ou ficam viúvas depois ali e estão libertas, mas estão presas, porque elas não têm informação, elas ficaram presas a algo por muito tempo, né? Então a gente tem que ressaltar o melhor de cada mulher, o melhor de cada parte que ela veio e trouxe na vida dentro daquilo que ela soube fazer, né? Você falou sobre o seu filho, sobre barra de ouro e tesouro e o valor que seu filho tem para você que estava ali dentro. Eu me lembrei, assim, que antes de ser mãe de novo, eu adoro música, tanto que eu faço música, escrevo, mas eu era uma pessoa que corria atrás de show. O meu calendário, eu não tinha muito dinheiro, mas o meu calendário de viagem se baseava no calendário dos shows que eu queria assistir. Uhum. E assim eu consegui realizar uns desejos de ouvir as coisas que eu pelo menos, considero mais bonitas. E eu tinha isso comigo. Quando eu fiquei grávida, a minha gravidez era uma gravidez de risco. Aquela coisa de descolamento de placenta, um monte de coisa, sangramento. E eu tinha muito medo de perder o meu filho, né? E então, no dia que eu escutei pela primeira vez o batimento do coração dele, eu descobri que esse som é o som mais bonito que eu já ouvi na minha vida. O barulho, o som do coração do meu filho, toda vez que alguém fala assim, eu fico quieta, porque a pessoa vai falar, é uma maluca, né? Uma pessoa que não tá dizendo coisa com coisa, assim, uma pessoa... E eu não quero ser capacitista no que eu acabei de dizer, assim. Ela tá dizendo uma coisa que é irrefletida, melhor dizendo, corrigindo o que eu acabei de falar. Mas, assim, toda vez que alguém fala, o som é maravilhoso, o show é maravilhoso, eu falo, nunca escutou o barulho de um coração. Do coração do meu filho. É verdade. É verdade. Na hora que ele ouvir o coração do filho, ele vai... Exatamente. É o valor que você dá. Nossa, melhor show da minha vida, melhor lugar que eu fui. Não. A melhor batida é de um coração. De um coração. Que vibra dentro da gente, né? Exato. Nossa, isso é maravilhoso. Isso não tem preço. Não tem. Eu vou te fazer uma última pergunta. Existe alguma passagem no livro das 63 páginas? Isso. Ó, o 3 de novo. Gente, eu vou fazer a numerologia. Gente, eu faço isso, tá? Eu adoro fazer essas coisas. Somar 3 mais 3 mais 3 mais 3. Já falamos ele 4 vezes. Das 63 páginas, qual que é a passagem que você mais gosta? Você fala assim, essa é a minha, Flávia. E te dizendo, você falou 3 mais 3 mais 3 mais 3, dá 12, que 2 mais 1 dá 3 de novo. Ai, meu pai! Gente, pesquisa aí, Murilo. Olha, eu não sei... Hoje é o dia do 3. Eu acho... 3 acho que é um... Que a parte que eu mais gosto é essa aqui.
mas é difícil achar o eixo. Uma razão que norteia as coisas. Todas as âncoras com asas que salvam as pessoas. É difícil achar o eixo. Uma razão que norteia as coisas, mas é acertado em cheio o cuidado da pessoa que alimenta a lucidez, apesar da aridez que atinge a alma boa. Nossa, que lindo. Aqui eu digo uma coisa, uma expressão que eu penso muito sobre âncora. Porque a gente precisa de ter alguma âncora. Existem pessoas que precisam de uma religião, outras não, outras precisam de uma ideia sobre o legado da família. Como é que a gente pode dizer? Uma maneira de pensar sobre o mundo. Então, todo mundo precisa de uma âncora para poder se apegar. E quando eu falo âncoras com asas, eu digo uma coisa meio dicotômica, uma coisa meio... porque se a âncora está no chão e a âncora voa? Tem asa, né? Então, todas as âncoras com asas que salvam as pessoas é porque quando a sua âncora estiver num chão e esse chão for inóspito, for hostil, voa com a sua âncora e leva ela para outro lugar. Tenha força, né? Então, assim, você pode voar com seus pensamentos e estacionar onde for feliz e confortável, enquanto for feliz e confortável. Ai, que lindo, gente. E é com esta mensagem que a gente vai estar aqui dando encerramento para o nosso podcast, que foi lindo, Flávia, obrigada. Parabéns. Gente, deixa eu mostrar o livro. Me dá o livro rapidinho aqui. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Flávia Pires, tá? Memórias de Alice, Realidade Rosa. Lindo, maravilhoso. É assim, ó, gente. É poema atrás de poema. Vocês viram como ela é inteligente? Eu queria só um pedacinho dessa inteligência. E tá vindo mais 3 aí pelo jeito, né? Um já tá pronto e tem 2 que estão vindo aí. Obrigada, minha querida. Gente, vocês não percam, tá? A oportunidade de adquirir o livro e ter esse poema em forma de lição de vida na vida de vocês. Flávia. Obrigada, meu bem. Agradeço, viu? Por tudo, por todo o conhecimento, por toda a força que você trouxe aqui, o conhecimento para todas as mulheres. Eu que agradeço. Ficamos amigas agora? Com certeza. Eu tô querendo isso desde o começo. Ai, mas nem precisa pedir, meu Deus do céu. É só chegar. Obrigada. Gente, se vocês gostaram, segue a gente, curte, comenta, compartilha. E vamos lá, né? Vamos seguir a Flávia também. Como está as suas redes sociais, Flávia? @arroba Flávia Pires MT. Para adquirir o livro também, Para adquirir o livro, para acompanhar os lançamentos do livro, da peça de teatro que vem aí, muita coisa boa também. Obrigada. Vai ser lindo, gente. E gratidão por tudo. Gratidão por mais esse episódio, por acompanhar até aqui.